Fora do meio da herpetologia, serpentes são muito mais temidas do que amadas. Inclusive, por certas pessoas, existe até um sentimento de repulsa por esses animais. Ao longo do tempo e da história da humanidade, elas acabaram, inclusive, se tornando um símbolo de trairagem. Quem nunca ouviu aquela frase, essa pessoa aí é uma cobra, dá para confiar nela? Mas será que as serpentes são realmente animais dissimulados? Se você não sabia, mas quer saber, fica aí que você vai ver. Gostou dessa? Se você não está inscrito no canal, aproveite, se inscreve aí, já deixa seu like e ajuda a Herptrips a desvendar muito mais mistérios na herpetologia. Na aula de hoje eu vou abordar um tópico meio específico de serpentes, mas eu vou abordar vários outros conceitos dentro e fora da herpetologia, como por exemplo a história natural. Aliás, se você já conhece um pouco sobre o que representa a área da ciência da história natural e você se interessa por isso, você não pode perder o curso básico de herpetologia da Herptrips. O link está aqui na descrição. Inclusive lá eu preparei uma aula exclusiva sobre história natural, sobre o geralzão do que trata essa área da ciência, a importância dela dentro da herpetologia, vários exemplos dentro da área da herpetologia e tá muito legal, você não pode perder. É só acessar o link que está aqui na descrição. Mas antes da gente começar, só fazer uma observação que a elaboração dessa aula teve como base esse artigo que está aparecendo aqui do lado, em que um dos autores, aliás, é um grande amigo meu, o Arthur Abeg, e deu a maior força aqui para a construção dessa aula aqui para vocês. E esse trabalho é um trabalho típico de história natural. Ele tem aí os seus elementos de ecologia, porque ele apresenta algumas análises quantitativas, mas em suma, na essência, é um trabalho de história natural. E do que se trata essa área da ciência? A história natural, ela trata do que os organismos fazem nos seus respectivos ambientes. Em outras palavras, a gente pode dizer que a história natural, ela se preocupa em responder perguntas que se iniciam com o que, onde, quando, para depois a gente poder, talvez, responder ou chegar o mais próximo possível da resposta do porquê os fenômenos naturais acontecem. Eu não vou me alongar muito mais no assunto, porque esse não é o assunto principal dessa aula, mas basta dizer que a história natural ela representa a matéria-prima do conhecimento científico. Sem o conhecimento que é fornecido por essa área da ciência, seria praticamente impossível a elaboração aí de estudos mais teóricos ou mesmo de planos de manejo voltados aí, por exemplo, para a conservação das espécies. E no meio da herpetologia é muito comum a publicação aí de pequenos relatos, as notas, chamadas aí as notinhas, sobre diversos aspectos aí da herpetofauna. Para serpentes em particular, existe aí uma verdadeira infinidade de notinhas descrevendo aí dieta, distribuição, novos registros de distribuição, reprodução e diversos tipos de comportamento. E o conhecimento acerca de todos esses assuntos fornece base para argumentação e discussão sobre vários aspectos ecológicos e evolutivos aí desse grupo. Por exemplo, para répteis esquamata, é muito comum a discussão sobre as estratégias de forrageio. Para esse e outros grupos de vertebrados, existem basicamente aí dois tipos de classificação. Os predadores senta-espera, que são aqueles predadores que são mais sedentários, não se deslocam muito, têm uma área de vida pequena e ficam ali esperando a sua presa passar e o melhor momento para se alimentar. E existem também os forrageadores ativos, que passam a maior parte do seu tempo em busca das suas presas, gastando energia nesse processo. Algumas espécies de serpentes que são senta-espera e, portanto, são sedentárias, apresentam alguns tipos de estratégia para maximizar a sua possibilidade aí de capturar com eficiência uma presa. Essa estratégia é chamada de engodo. O tipo de engodo que acabou se tornando aí mais famoso entre os herpetólogos, até porque ele é bem mais comum, é o engodo caudal. Nesse tipo de engodo, a serpente ela permanece enrodilhada e move somente a ponta da cauda, que geralmente
apresenta uma coloração aí conspícua, contrastante com o resto do corpo. Essa ponta da cauda geralmente ela é mais pálida, mais esbranquiçada, e até por isso esse comportamento é mais comum entre as espécies em indivíduos jovens. Depois, no adulto, com a possibilidade de predar presas maiores, os indivíduos já apresentam aí uma ponta da cauda que é mais próxima do restante do corpo. Mas enfim, sendo jovem ou não, o comportamento é sempre o mesmo. Então a serpente permanece enrodilhada e movimenta bem vagarosamente aí a ponta da cauda, simulando, aparentando aí como se fosse um pequeno verme, uma minhoquinha, algo que chame a atenção da sua presa, que seria aí um pequeno anfíbio ou um lagarto. E aí, quando essa presa se aproxima da serpente, é uma oportunidade perfeita para que ela capture essa presa. Um outro tipo de engodo, já bem menos conhecido, é o engodo lingual, que aparentemente já não está tão restrito aos indivíduos jovens, como acontece lá no engodo caudal. Outra coisa interessante sobre esse comportamento é que ele é extremamente raro. Ele foi descrito aí para 5 espécies ao redor do mundo até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. E um dos trabalhos que descrevem esse comportamento para uma serpente é o de Mário da Rosa, que é o trabalho que eu citei já lá no início da aula, em que um dos coautores é o meu amigo Arthur Abeg. Outra coisa bem legal sobre esse trabalho é que ele abordou uma espécie muito pouco conhecida com relação à sua história natural. Antes desse trabalho, só houve mais um, do Paulo Bernardi, lá na região do extremo norte do Paraná, no Parque Estadual Mata dos Godói, que teve resultados muito diferentes e apresentou dados muito diferentes em relação aos apresentados por Mário da Rosa. Entre os achados aí desses dois trabalhos, uma das maiores diferenças é com relação à dieta das populações, em que lá em cima no Paraná, os indivíduos consumiam anfíbios, e lá na Serra do Caverá, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, os indivíduos consumiam apenas peixes. E para pescar esses peixes, esses indivíduos faziam o quê? Engodo lingual. Depois de observar esse comportamento, Mário da Rosa e seus colaboradores dividiram ele em 3 fases. A primeira fase era a fase de seleção, em que o indivíduo subia até a vegetação, selecionava o melhor local onde ele pudesse ficar ali dependurado próximo à água. A fase de estabelecimento, em que esse indivíduo enrolava o terço final do corpo na vegetação, onde ele pudesse ficar bem estabelecido, bem preso e virado aí de cabeça para baixo. E a fase de espera, em que esse indivíduo permanecia com a boca aberta e iniciava aí a sua protrusão da língua próximo à água, movimentando lentamente e meio que tocando as pontas da língua na água. E depois de tudo isso que a gente viu, será que a gente pode dizer que as serpentes são realmente dissimuladas ou não? Sim, de certa forma sim. Mas o engodo caudal ele sempre foi tido como um comportamento cujo objetivo era de enganar a presa. No entanto, os primeiros estudos que abordaram aí o engodo lingual, na verdade afirmaram que essa protrusão prolongada da língua tinha outros objetivos. Entre eles, a captação de sinais, ou seja, a maximização da percepção química do ambiente ou a mera distração da presa, para que ela parasse de prestar atenção ou que ela não percebesse muito bem aquela serpente que estaria ali oferecendo perigo a ela. Mas nenhuma dessas hipóteses parece explicar muito bem o comportamento em Mesotes cestrídeos. Em primeiro lugar, porque elas assumem como premissa que a língua permanece imóvel ao longo de todo o comportamento. Em segundo lugar, por causa da morfologia da língua de Mesotes cestrídeos, que é bicolor. Ela é pálida, branca nas pontas, o que funcionaria muito melhor para atrair a atenção da presa do que como uma mera distração dessa presa. Então, resumindo, nessa aula nós falamos basicamente sobre a história natural de serpentes e entre os aspectos da história natural desse grupo, nós falamos sobre estratégias de forrageio e o comportamento de engodo. Voltando para a pergunta que a gente fez lá no início, as serpentes elas são realmente dissimuladas? De certa forma elas são sim. Elas podem usar de artifícios e comportamentos para enganar
e capturar as suas presas com uma maior facilidade e eficiência. Como sempre, tudo que foi dito nessa aula foi devidamente referenciado e o material escrito está disponível aqui na descrição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!